Boa tarde, pessoal. Hoje a gente veio falar como que a gente realizou e os resultados que a gente obteve com o experimento do rabanete e da abobrinha. O grupo, novamente, ele é composto por mim e Sara, pelo Caio, pelo Daniel, pela Isabela e pela Vitória. Para começar introduzindo, o que é a competição? Nesse caso, foi uma competição entre plantas e ela é um fenômeno ecológico muito importante, tanto em sistemas agrícolas como em sistemas naturais. Ela ocorre quando as plantas vão disputar por recursos, que são essenciais para o crescimento e desenvolvimento delas, como, por exemplo, luz, água, nutrientes e até mesmo espaço ali. Neste contexto agrícola, a gente entender como essas diferentes espécies interagem é fundamental para a gente criar estratégias de manejos que aumentem a produtividade e, ao mesmo tempo, reduzam os impactos ambientais. Que é sempre importante a gente estar atento a estratégias que vão conservar com o nosso manejo, né? Que vão manter a conservação do ambiente. Essa competição, ela pode ser intraespecífica ou interespecífica. Quando ela ocorre entre plantas da mesma espécie, ela é intraespecífica, ou entre espécies diferentes, interespecífica. No nosso caso, da abobrinha e do rabanete, ela é uma competição interespecífica. E o que vai influenciar nos efeitos, nos resultados dessa competição? A densidade populacional, a arquitetura das plantas e até mesmo a demanda diferente que elas têm por recursos. No caso, a abobrinha e o rabanete, elas são duas espécies diferentes que têm características muito distintas. Mas elas são, ao mesmo tempo, de grande interesse econômico, né? A gente vê que no prato do brasileiro aí está sempre presente. Então, é interessante a gente trazer experimentos assim para a gente ver onde a gente pode melhorar o manejo, aumentar a produção e ver se é possível até um consórcio entre elas. A abobrinha ela é uma planta maior, que precisa de mais espaço e luz, enquanto o rabanete ele tem um ciclo mais curto e um porte menor. E isso torna ele uma boa opção para torna, né, eles uma boa opção para consórcios agrícolas. Enfim, o experimento que a gente trouxe, ele tem como objetivo investigar os efeitos da competição entre a abobrinha e o rabanete em sistemas de convivência. Hoje iremos explorar um tema muito importante na ecologia: a competição entre espécies e entre indivíduos. Nosso objetivo principal é entender como as plantas, como o rabanete e a abobrinha, interagem quando estão no mesmo ambiente, compartilhando recursos como água, nutrientes do solo e luz. Para isso, vamos observar e medir dois aspectos fundamentais do crescimento dessas plantas: o desenvolvimento das folhas, que estão diretamente ligadas à captação de luz e à fotossíntese, e o crescimento das raízes, que reflete como elas exploram o solo para buscar nutrientes e água. Estudaremos tanto a competição intraespecífica entre plantas da mesma espécie, quanto a interespecífica entre plantas de espécies diferentes. Nossa expectativa com o experimento é entender como a competição por recursos, como água, nutrientes e luz, influencia o crescimento das plantas. Acreditamos que, na competição intraespecífica, os impactos poderão ser menos intensos, já que as plantas da mesma espécie têm demandas similares e estratégias parecidas. Já na competição interespecífica, esperamos observar diferenças mais marcantes, como uma das espécies, ou rabanite ou abobrinha, possivelmente se destacando, dependendo de sua capacidade de utilizar melhor os recursos disponíveis. Esses resultados nos ajudarão a compreender melhor a dinâmica entre espécies e como isso pode ser aplicado em práticas agrícolas e ecológicas. Para a realização do experimento e o teste das hipóteses, foram utilizados os seguintes materiais e métodos. Utilizamos 4 tratamentos com 4 repetições cada. No primeiro tratamento, colocamos 2 sementes de abobrinha por repetição. No tratamento 2, foram 2 sementes de rabanete por repetição. No tratamento 3, foram 2 sementes de abobrinha e 2 sementes de rabanete em cada repetição. Já no tratamento 4, utilizamos 4 sementes de cada, de rabanete e de abobrinha por repetição. Após o plantio, as plantas foram levadas para o telado no setor de fisiologia até que alcançassem um bom desenvolvimento. Feito isso, avaliamos dois parâmetros, que foi a altura da planta e o comprimento de raiz, como a gente pode ver nas imagens.
Após medir tudo, plotamos os dados em uma planilha e rodamos os dados estatísticos. Agora eu vou trazer um pouquinho sobre os resultados e discussões para o experimento. Primeiramente, em relação à abobrinha, no parâmetro altura, o tratamento que obteve a menor média foi o 1, com um valor de 8,85 centímetros, comparado aos tratamentos 2 e 4, com uma variação de 12,96 e 13,31, mas que não se diferiram significativamente entre eles. Já em relação à raiz, o tratamento que obteve a menor média foi o 4, com um valor de 5,49 centímetros, que teve uma média inferior aos tratamentos 1 e 3, que tiveram uma variação entre eles de 24,97 a 26,87. Para o rabanete, não houve diferença significativa entre os tratamentos para nenhum dos parâmetros avaliados. Em relação à altura, houve uma variação de 5,24 a 6,4 centímetros e já a raiz variou de 2,28 a 13,54 centímetros. Trouxe também os resultados comparativos entre as duas espécies, onde é possível tirar algumas conclusões. Como no caso, o rabanete não teve diferença significativa entre nenhum dos tratamentos, que pode ser explicado por algumas razões, como o ciclo de vida mais curto da espécie, que mesmo em condições de competição com abobrinhas ou outras plantas, o rabanete pode crescer rapidamente e atingir seu estágio final antes que a competição tenha um grande impacto. Ele apresenta também menor exigência por recursos, em termos de nutrientes e espaço. Então, mesmo quando ele se encontra em competição, ele pode não ser tão afetado pela presença de mais plantas ou pelo aumento da densidade de sementes. E a menor massa radicular. O sistema radicular do rabanete ele é pequeno e eficiente para absorver nutrientes e água nas camadas superiores do solo. Mesmo com mais plantas no vaso, ele não precisa ocupar tanto espaço e pode coexistir com outras plantas sem um prejuízo significativo em seu desenvolvimento. E o contrário acontece com a abobrinha, que seria mais exigente em termos de nutrientes e espaço, uma vez que o tratamento 4 obteve valores inferiores aos demais tratamentos para o parâmetro raiz. Em vermelho está destacado um valor que fugiu um pouco do esperado, que para o parâmetro altura na abobrinha, o tratamento 1 foi o que obteve o menor resultado. Isso pode ser explicado por algumas possíveis razões. Seriam elas: a estratégia de crescimento da abobrinha, que sendo uma planta com crescimento vegetativo forte, tende a dividir seus recursos de maneira mais eficiente quando há mais plantas competindo no mesmo espaço. Uma falta de estímulo competitivo. Em um ambiente sem competição, como nesse tratamento, a planta tem toda a disponibilidade de recursos do vaso, mas pode não ser desafiada a se expandir tanto em termos de massa vegetativa, como seria em um ambiente com competição. E uma relação entre parte aérea e raiz. Em um vaso com poucas plantas, a abobrinha pode concentrar-se inicialmente no crescimento das raízes, para garantir uma boa absorção de água e nutrientes. Como resultado, o crescimento da parte aérea pode ser retardado em comparação com tratamentos onde as plantas competem mais, e o crescimento vegetativo pode ser mais acelerado devido a este estímulo. Com base nesses resultados, a gente consegue concluir que a relação de competição entre plantas vai depender muito da espécie, do seu porte e das suas necessidades. Então, para concluir, só complementando o que a Vitória já disse, os resultados do experimento eles mostraram diferenças importantes no crescimento entre a abobrinha e o rabanete quando comparados em cenários de competição. No caso da abobrinha, observou-se menor crescimento em altura e em raízes em alguns tratamentos, o que pode ser explicado pela estratégia da planta de alocar recursos entre suas raízes e parte aérea de maneira adaptativa em cenários de competição por água, luz e espaço. Já o rabanete, por outro lado, não apresentou diferenças significativas entre os tratamentos analisados, e isso pode ser atribuído ao seu menor ciclo de vida, à sua baixa exigência por recursos e à sua menor massa radicular, o que torna essa espécie menos impactada pela competição com outras plantas. Então, ao comparar essas observações, percebemos que a competição afeta cada espécie de maneira distinta e que estratégias agrícolas, como o consórcio de culturas, podem ser aplicadas para otimizar recursos e reduzir impactos no ambiente agrícola. Então, entender essas interações é essencial para planejar práticas agrícolas sustentáveis e eficientes no futuro. Essas são as referências que a gente utilizou no nosso trabalho. Obrigado pela atenção.